Foi uma tentativa de colocar Pequim em xeque-mate. Naquele mês, a China exibiu seu novo porta-aviões Fujian, realizando operações de voo e testes de catapulta no Mar do Sul da China. Porém, à espreita na Baía de Subic, Filipinas, estava o United States Ship Ohio, um dos submarinos mais poderosos dos Estados Unidos da América. E quando ele emergiu ao mesmo tempo que o evento de exibição da China, isso envia uma mensagem clara para qualquer um que esteja pensando em enfrentar os Estados Unidos e seus aliados. A aparência da sua frota de superfície não importa tanto quanto o que está sob as ondas. E o United States Ship Ohio importa muito. Então, vamos mergulhar no que torna o United States Ship Ohio tão especial. Por que sua aparição causou tanta preocupação em Pequim e como essa movimentação reflete a situação conturbada no Indo-Pacífico? O United States Ship Ohio é um submarino de mísseis guiados da classe Ohio e foi um dos primeiros a zarpar. Apesar de ser o mais antigo da classe Ohio, ainda é uma das armas mais formidáveis já usadas pela Marinha dos Estados Unidos da América. Originalmente comissionado em 1981 como um submarino de mísseis balísticos destinado a transportar armas nucleares como forma de dissuasão durante a Guerra Fria, o United States Ship Ohio foi transformado em um submarino de mísseis guiados. Entre 2002 e 2006, essa conversão foi extraordinária. A Marinha retirou os 24 tubos de mísseis Trident e instalou lançadores para 154 mísseis Tomahawk. Isso é mais poder de fogo do que o arsenal naval inteiro da maioria dos países. O míssil Tomahawk alcança cerca de 1.600 quilômetros e atinge alvos com precisão, como bunkers, centros de comando ou instalações navais. Mas as capacidades do Ohio vão além dos mísseis. O submarino também apoia as forças de operações especiais dos Estados Unidos da América, principalmente os Navy SEALs. 2 tubos de mísseis foram adaptados como câmaras de saída para até 66 membros das operações especiais e seus equipamentos. Isso torna o Ohio uma plataforma de ataque e um recurso multimissão para operações secretas em águas contestadas. A forma como o submarino persegue alvos em mar aberto não mudou. O reator nuclear do submarino permite meses submerso, limitado só pela necessidade de suprimentos e manutenção. Com uma tripulação de cerca de 155 marinheiros, durante missões tradicionais de patrulha, o Ohio pode permanecer praticamente indetectável quando e pelo tempo que quiser. Por isso, sua aparição pública se destacou. Quando o United States Ship Ohio emerge em um porto estrangeiro, não é por necessidade, mas para ser visto. E a mensagem que queria passar em setembro é que as capacidades de ataque do Ohio são uma resposta direta à postura militar da China na região. E o porta-aviões da China? Como se compara? O Fujian é o auge da ambição da China de projetar poder muito além de suas fronteiras. Com cerca de 80 mil toneladas e 315 metros, é o maior navio de guerra já feito pela China, semelhante aos porta-aviões dos Estados Unidos da América. Ao contrário dos projetos anteriores da China, o Liaoning e o Shandong, que usam rampas em formato de salto de esqui para lançar aeronaves, o Fujian emprega sistemas eletromagnéticos de lançamento de aeronaves, ou tecnologia sistema de lançamento eletromagnético de aeronaves. O sistema usa bobinas elétricas para gerar um campo magnético no carro lançador da aeronave. Os campos magnéticos são então sobrepostos para que fiquem mais fortes em sucessão, cada um aumentando a força de tração no gancho. Quando destravado, o avião é praticamente lançado ao ar. Com a configuração do e-mails cronometrada para garantir aceleração suave no lançamento, o sistema permite ao porta-aviões lançar aeronaves mais pesadas, com mais combustível e armamentos. Essas aeronaves mais pesadas transportam armas de longo alcance e têm capacidades operacionais superiores. Como resultado, a marinha deles passa a ter um alcance muito maior, por assim dizer. Em setembro, Fujian testou sistemas lançando com sucesso um caça furtivo e uma aeronave de alerta antecipado. Enquanto divulgava os resultados, a mídia estatal da China quase comemorava. Os vídeos mostraram o caça furtivo J-35 decolando do convés do Fujian, com a catapulta eletromagnética acelerando suavemente o caça até a velocidade de voo. Enquanto isso, a aeronave de alerta antecipado KJ-600 equivalente chinesa ao E-2 Hawkeye também decolou com sucesso. A combinação dessas aeronaves dá ao Fujian capacidades tanto de vigilância quanto de ataques de longo alcance. Pelo menos em teoria, pois suas aeronaves só fazem testes fechados.
Para Pequim, os testes provam que décadas de investimentos em tecnologia militar, voltada para enfrentar e contra-atacar os Estados Unidos da América, especialmente no setor naval, valeram a pena. A China reduziu a diferença naval com os Estados Unidos da América. O momento dos exercícios divulgados provavelmente não é coincidência. A Rússia é a aliada mais próxima da China e atualmente continua envolvida em uma guerra com a Ucrânia, da qual não conseguiu sair há mais de 3 anos e meio. Enquanto isso, os Estados Unidos da América avançaram com suas forças navais e aéreas, revelando novos bombardeiros e aeronaves furtivas. E enquanto os Estados Unidos da América ganharam prestígio militar ao ajudar Israel em seu conflito no Oriente Médio, a China começava a ser designada como uma potência silenciosa que só tinha influência econômica e comercial devido ao seu tamanho e recursos. A China depende cada vez mais do comércio pelo Mar do Sul da China e principalmente pelo Estreito de Malaca, por onde passa mais de 2/3 do comércio marítimo chinês. A exibição pública do porta-aviões provavelmente serviu para trazer um pouco dos holofotes de volta ao Indo-Pacífico. E, com sorte, fazer os Estados Unidos recuarem no apoio e defesa de Taiwan. A chegada do United States Ship Ohio às águas filipinas foi um golpe de gênio da Marinha Americana. A Baía de Subic, na ilha de Luzon, está a cerca de 800 quilômetros das áreas de operações do Fujian. Para um submarino como o Ohio, isso é bem perto. Ele pode estar monitorando operações chinesas há semanas sem ser detectado. Então, surgindo no momento exato para causar máximo impacto estratégico. Além disso, a velocidade máxima do submarino é, segundo relatos, de 20 a 25 nós, o que significa que ele pode facilmente percorrer as 500 milhas restantes em um dia, se necessário. Seu alcance de vigilância deve ser ainda maior. A mensagem do Ohio foi devastadora para a narrativa de Pequim. Mostrou que submarinos dos Estados Unidos da América operam sem serem detectados em águas que a China considera sua esfera de influência. Apesar dos investimentos da China em capacidades de guerra anti-submarino, incluindo sofisticados sistemas de sonar, aeronaves de patrulha e até tecnologia de inteligência artificial, ela não conseguiu detectar o Ohio nem impedi-lo de entrar na região. O momento evidenciou uma verdade desconfortável para marinhas mundiais. Porta-aviões simbolizam poder, mas também são grandes alvos. Os 154 mísseis Tomahawk a bordo do United States Ship Ohio poderiam, teoricamente, estar a caminho do Fujian e de toda a sua frota de escolta, antes mesmo que as forças chinesas soubessem que o submarino estava lá. Isso não é só teoria. Mísseis antinavio modernos podem superar até defesas avançadas, e submarinos, por serem furtivos, têm vantagem de ataque inicial sobre navios de superfície. Em terceiro lugar, a presença do Ohio na Baía de Subic reforçou a força das alianças dos Estados Unidos da América na região. Apesar da pressão da China e dos incentivos da Iniciativa Cinturão e Rota, as Filipinas seguem permitindo o acesso militar dos Estados Unidos da América ao país. O Acordo de Defesa entre Estados Unidos da América e Filipinas permite acesso a várias bases no arquipélago, criando uma rede de posições que cerca as águas reivindicadas pela China. A saída das Filipinas da Iniciativa do Cinturão e Rota há 2 anos, devido à mudança geopolítica em relação à China, foi uma das razões para a postura agressiva chinesa. Primeiro, os Estados Unidos da América já enviaram submarinos ao Indo-Pacífico antes como demonstração de força, e farão isso novamente. O United States Ship Minnesota foi relatado patrulhando a área em 2024, mas o Minnesota é um submarino da classe Virginia, projetado exclusivamente para atacar navios inimigos. Ou negação literal de área, é como um atirador de elite à espreita no escuro. O Ohio exemplificou um porta-mísseis nucleares reformado que virou potência de ataque naval. Mas mais importante, o Ohio provavelmente tem menos capacidade de furtividade do que o mais novo Minnesota, por ser um projeto antigo adaptado. O Minnesota foi visto pela última vez estacionado próximo à Austrália, no final de março de 2025. Segundo a China, o submarino pode ainda estar patrulhando no Mar do Sul da China ou nas Filipinas. O fato de que o United States Ship Ohio foi o submarino que emergiu mostrou que a China talvez não consiga detectar nenhum submarino dos Estados Unidos da América, ou pelo menos não consiga impedir que eles apareçam sem aviso prévio. Além disso, os Estados Unidos da América ainda mantêm uma vantagem significativa quando se trata de operações furtivas nos oceanos. Os Estados Unidos da América têm 53 submarinos de ataque e 14 de mísseis balísticos.
A classe Ohio original inclui 4 submarinos de mísseis guiados adaptados, como o United States Ship Ohio. Essas embarcações atuam em qualquer oceano do mundo quase impunes, coletando informações, realizando operações especiais e mantendo ataques contra centenas de alvos ao mesmo tempo. Isso gera um problema estratégico para a China que nem vários porta-aviões resolvem. Para projetar poder, a China precisa que sua frota opere longe de suas costas. Mas cada um desses navios de superfície é vulnerável a ataques de submarinos, e a China não pode garantir que conseguirá detectar submarinos dos Estados Unidos da América antes que eles estejam em posição de atacar. O caso do United States Ship Ohio evidencia uma tendência maior na disputa militar do Indo-Pacífico. A China investe fortemente em mostrar poder com porta-aviões, caças avançados e grandes navios de assalto anfíbio. Esses equipamentos impressionam, são fotogênicos e ótimos para divulgação. Enquanto isso, os Estados Unidos seguem investindo em capacidades que, apesar de não estarem nas manchetes, moldam o ambiente estratégico. Submarinos, ataques de precisão de longo alcance, redes de bases e sensores distribuídos e vigilância espacial formam uma defesa em camadas muito mais eficaz que plataformas isoladas. Reflita sobre o significado prático do United States Ship Ohio. Submarinos dos Estados Unidos da América ficam espalhados pelo Pacífico, mantendo presença constante, segundo a Marinha. Eles não precisam anunciar suas localizações porque seu valor está justamente na ambiguidade. Inimigos potenciais devem supor que submarinos dos Estados Unidos da América estão sempre prontos para atacar, deixando a China constantemente na defensiva. O grupo de porta-aviões Fujian deve manter operações constantes de guerra anti-submarino, empregando helicópteros, navios de escolta e recursos de vigilância apenas para criar uma bolha protetora ao redor do porta-aviões. Isso consome mais recursos que a China não tem, exige investimentos bem maiores e prejudica a imagem do Fujian como resposta à superioridade naval dos Estados Unidos da América. Também há os Tomahawks já citados. O Ohio pode transportar 154 mísseis Tomahawk, permitindo ameaçar alvos dentro da China. Instalações costeiras, aeroportos, centros de comando, baterias de mísseis e estações de radar ficam vulneráveis quando um submarino classe Ohio chega à região. A negação aérea da China, que usa mísseis para afastar porta-aviões dos Estados Unidos da América, perde eficácia se submarinos americanos se aproximarem da costa chinesa sem serem detectados. Além disso, a China ainda está bem atrás dos Estados Unidos da América em tecnologia pura. O Fujian é o primeiro porta-aviões chinês com catapulta eletromagnética. Sim, mas até um ano atrás vimos vários relatos que mostramos em outro vídeo. Ele não se compara ao porta-aviões Gerald R. Ford em potência, projeção, robustez e integrações técnicas. Seus caças e aeronaves de apoio ainda passam por melhorias e testes. O caça furtivo J-35, embora avançado, não possui o histórico comprovado em combate do F-35. Tulsi opera nos porta-aviões dos Estados Unidos da América, mas requer mudanças no motor e design para ser funcional. O KG-600 foi visto apenas em testes, pois é totalmente incompatível com os porta-aviões anteriores da China. Já os porta-aviões dos Estados Unidos da América reúnem décadas de experiência, conhecimento e avanços tecnológicos. Os grupos de porta-aviões dos Estados Unidos da América mantêm redes avançadas de comando e controle, que patrulham águas aliadas há gerações. Participaram de todos os grandes conflitos mundiais dos últimos 30 anos, inclusive no Oriente Médio. Os Estados Unidos usaram porta-aviões como bases móveis para impedir que extremistas controlassem passagens navais estratégicas. O United States Ship Ohio simboliza uma tecnologia que a China ainda não alcançou. Pequim mostrou imagens de submarinos nucleares balísticos, como o 094094, a modelo Jin, capaz de levar mísseis anti-navio e armas nucleares. E dizem ser mais rápido que o United States Ship Ohio. No entanto, como a China aparentemente não testou o submarino longe da costa, ainda resta saber o quão furtivos eles realmente são e se conseguem evitar os sistemas de vigilância dos Estados Unidos da América. A maioria dos submarinos de ataque da China usa propulsão diesel-elétrica, sendo mais barulhentos e exigindo mais reabastecimento que os nucleares. Isso coloca o Ohio, reformado, em uma categoria única, algo que a China talvez não saiba lidar até ser tarde demais.
Além da relação entre Estados Unidos da América e China, a presença do United States Ship Ohio tem impacto importante para Taiwan. Essa ilha é o principal motivo de conflito entre Estados Unidos da América e China, o que pode ter impactos globais. A China reiterou que pretende reunificar Taiwan ao continente, recorrendo à força se preciso. As operações do porta-aviões Fujian provavelmente são em parte projetadas para se preparar para um possível bloqueio de Taiwan ou uma invasão total, fornecendo cobertura aérea e reforços de longo alcance que serão essenciais em qualquer operação anfíbia contra a ilha. No entanto, qualquer ação chinesa contra Taiwan exigiria controlar os mares ao redor e proteger navios de transporte e assalto anfíbio na fase mais perigosa da operação. Nessa hora, os submarinos dos Estados Unidos da América são essenciais. Um punhado de submarinos de ataque das classes Ohio e Virginia poderia potencialmente devastar uma frota anfíbia chinesa antes mesmo que ela chegasse a Taiwan. Cada submarino lançaria dezenas de mísseis antinavio, formando uma defesa em camadas quase impossível para a China superar. Além disso, Taiwan tomou medidas recentes para fortalecer suas defesas costeiras. Dá a Taiwan uma estratégia de porco-espinho que pode ser custosa demais para a China enfrentar antes que um conflito prolongado ameace sua economia. Lembre-se, o fato de a China não reconhecer Taiwan como independente não impede que use o poder industrial da ilha. Taiwan é líder mundial em microchips avançados e já recusou várias vezes à China o acesso aos modelos mais recentes. A China continua sendo grande importadora dos chips de Taiwan, usados em eletrodomésticos e tecnologias do país. Em 2022, a China respondeu por mais de 40% das exportações de Taiwan, focadas em peças eletrônicas. Mesmo com os Estados Unidos da América se tornando parceiros importantes em 2025, a China ainda tira vantagem da proximidade com a ilha e do aumento na produção de microchips. O que nos leva de volta à China e aos Estados Unidos, que continuam tentando superar um ao outro pelo controle, por meio da projeção de poder militar e econômico no Indo-Pacífico. À medida que ambas as nações continuam a modernizar suas forças militares, o domínio dos submarinos representa uma área em que as vantagens dos Estados Unidos provavelmente continuarão no futuro próximo. Os Estados Unidos estão atualmente produzindo submarinos de ataque da classe Virginia a uma taxa de 12 unidades por ano, com planos de aumentar ainda mais a produção. Esses submarinos incorporam a mais recente tecnologia de furtividade, sensores avançados e sistemas de armas aprimorados. A Marinha também está desenvolvendo submarinos de mísseis balísticos da classe Columbia para substituir os antigos submarinos da classe Ohio, garantindo que o poder de dissuasão dos submarinos continue sendo confiável por décadas. O United States Ship Ohio e seus 3 irmãos modernizados devem seguir como parte central da estratégia naval por mais tempo. Enquanto isso, a China está tentando alcançar os outros em tecnologia de submarinos. Sem dúvida, eles estão investindo em tecnologia submarina. Só construir novos navios não basta para igualar os Estados Unidos. Será preciso desenvolver a base industrial, treinar tripulações, criar infraestrutura de manutenção e adquirir experiência operacional para usar os submarinos com eficácia. Essas são todas áreas em que os Estados Unidos têm décadas de vantagem. A geografia do Indo-Pacífico favorece operações de submarinos dos Estados Unidos da América. As forças navais chinesas precisam atravessar pontos estratégicos como o Estreito de Miyako, Canal de Bashi e Estreito de Malaca para chegar ao Oceano Aberto. Esses pontos podem ser monitorados e, se preciso, controlados por submarinos dos Estados Unidos da América e aliados com forças aéreas e de superfície. Para ser potência naval global, a China deve atuar em todos os oceanos. Ela precisa detectar submarinos com precisão para agir com segurança. Apesar das alegações, a China não revelou como está avançada ou atrasada nesse aspecto. O confronto em setembro de 2025 entre o United States Ship Ohio e o porta-aviões Fujian da China resume bem a competição naval no Indo-Pacífico. A China avança na construção de uma frota de superfície e em tecnologia, mas os Estados Unidos da América ainda dominam áreas essenciais: guerra submarina, ataques de precisão de longo alcance e projeção de poder à distância, sem serem detectados. Os porta-aviões da China geram imagens marcantes e muita propaganda, mas são os submarinos invisíveis que moldam o equilíbrio estratégico. A aparência do United States Ship Ohio, mesmo nos modelos antigos, continua praticamente indetectável para aliados e inimigos. Os Estados Unidos não tolerarão postura agressiva no Mar do Sul da China.
Com o aumento das tensões no Indo-Pacífico e a expansão militar da China, a competição entre superpotências se intensifica. Como no xadrez, os movimentos mais importantes às vezes são os mais sutis. Centenas de metros abaixo da superfície, submarinos classe Ohio patrulham sem serem detectados, prontos para atacar. A China pode construir todos os porta-aviões que quiser, mas até resolver o problema dos submarinos, esses porta-aviões sempre serão vulneráveis. As tripulações deles sempre se perguntam se um submarino americano está à espreita abaixo deles, observando, esperando e pronto para lembrar Pequim de que, nas profundezas do Oceano Pacífico, a Marinha dos Estados Unidos ainda reina soberana. Obrigado por assistir. Para saber mais sobre o Fujian e sua comparação com porta-aviões americanos, veja este vídeo. Mantenha-se atualizado sobre geopolítica e avanços militares no mundo. Inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.